Bom, então vamos lá. Então hoje a gente vai... Professor, Sim? tem alguém falando, mas eu acho que o senhor não está escutando. Deixa eu desativar o som então aqui das pessoas. Aí, se caso vocês quiserem falar, é só você desativar o som, tá? Deixa eu ver aqui onde eu vejo. Essa obra no fundo aí. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Sim, estou ouvindo. Tá? Ah, tá. Eu vou... Eu tinha mandado... Pode falar. Não, pode falar, é a Leide, né? Pode falar, Leide. Isso. Eu tinha mandado... Foi eu que mandei uma dúvida para o senhor, que eu mandei você até foi uma pelo delas. AVA. Aham. Então, que aí ficava mais fácil. Aqui, Certo. ó, a dúvida que eu tinha era aqui na parte do ativo, na análise, tanto na vertical quanto na horizontal. Se, por exemplo, eu tinha que fazer a divisão de disponibilidades pelo total do ativo circulante ou pelo total do ativo. Pelo total do ativo, tá? A referência... Sempre pelo total do ativo, né? Isso, sempre o total do ativo, tá? Ah, tá. Ok? Só isso mesmo? Ah, então tá bom. Só. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o som de todos, tá? Caso você queira falar, é só você abrir o seu microfone aí que você consegue estar se expressando aí por meio da voz, tá? Ok? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Então aqui esse balanço e esse DRE são balanços mais simples, né? Tá? São 2 períodos apenas. A ideia, na verdade, é apenas fazer a fixação do que a gente viu aí na aula passada, tá? Então aqui eu já estou com os cálculos executados, tá? Esse material vai estar disponível para vocês depois, eu mando, né? Mas por aí você já consegue verificar também se bateu com o seu ou não, tá? Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade de perguntar, tá? Então vamos lá. Vamos para aqui para análise horizontal. Então, a análise horizontal é aquilo que está escrito em verdinho, os cálculos, ok? Então, na análise horizontal, houve uma melhora ou deterioração na capacidade de pagamento de curto prazo da empresa de 2008 para 2009. Análise horizontal. O que vocês acham? Olha só, quando se fala aqui em capacidade de pagamento de curto prazo, há o confronto entre o ativo circulante, que eu estou grifando aqui, com o passivo circulante, ok? Tá? Então vamos ver como foi o comportamento do ativo circulante e do passivo circulante nesses 2 períodos. O ativo circulante cresceu? Cresceu. Quantos por cento? 55. Está aqui, ó, tá? Então, de 2009 para 2010, o meu ativo circulante, que são os meus direitos de curto prazo, cresceu 55%. E as minhas obrigações, que são representadas pelo passivo circulante de curto prazo, cresceu? Cresceu. Em que velocidade? 20%, tá? Então, o que vocês acham? Capacidade de pagamento melhorou ou piorou nessa empresa? Alguém me dá uma sugestão? Oi? Melhorou. Exatamente, tá? Por que melhorou? Justamente porque os direitos cresceram aí numa velocidade maior do que as obrigações, ok? Então, houve uma melhora, tá? Na capacidade de pagamento de curto prazo da empresa, ok? Lembrando, se tiver dúvida, fique à vontade, tá bom? Deixa eu deixar na corzinha aqui, verdinha. Então, houve uma melhora na capacidade de pagamento de curto prazo da empresa. Só lembrando, se a gente fosse analisar a capacidade de pagamento por meio de índice financeiro, capacidade de curto prazo, a gente poderia estar usando aí um dos índices de liquidez. Liquidez seca, liquidez imediata, tá? Ok? Tranquilo? Está aumentando ou decaindo a diferença entre o ativo e o passivo circulante? Tanto em valores relativos, o que significa valor relativo, gente? É o número por si só, tá? Então, 128 mil, aqui um exemplo, 128.559 é um valor relativo, tá? Ok? E o cálculo aqui é em percentual, tá?
Então, está aumentando ou decaindo entre a diferença entre o ativo e o passivo circulante? Tanto em valores relativos como em valores Aumentando. absolutos. Então, olha só, Aumentando? o ativo circulante, tá? Era de 722 mil e o passivo circulante de 693 mil. Aqui vai ter uma diferença de aproximadamente 22, uns 29 mil, 28 mil, ok? Tá? Depois, o que houve? O ativo circulante 1.117 e o passivo circulante 881 mil, tá? Quase 120 mil reais de diferença. Então, está aumentando ou decaindo a diferença entre o ativo e o passivo circulante? Alguém conseguiu responder essa? Aumentando? Aumentando, tá? É justamente esse aumento que proporciona a melhora na liquidez, tá? Então, está aumentando a diferença entre os meus direitos de curto prazo e as minhas obrigações de longo prazo. Se a diferença aumenta, significa o quê? Justamente que a minha capacidade de pagamento está melhorando, não é? Então, seria equivalente a você dizer, a diferença entre o seu salário e as suas despesas está aumentando. Se a diferença entre o valor do seu salário e suas despesas está aumentando, sua capacidade de pagamento está o quê? Está melhorando, não é? Tá? Se a diferença entre o seu salário e as suas despesas está diminuindo, significa o quê? Que sua capacidade de pagamento está diminuindo, tá? Ok? Então, aqui a gente pode definir que está aumentando, ok? Está aumentando a diferença entre o ativo e o passivo circulante, tanto em valores relativos, tá? Valores relativos, então, é o percentual, e valores absolutos é o número aqui. Eu acho que eu falei invertido, né? Então, valor absoluto é o número por si só, tá? Então, 722 é o valor absoluto. O valor relativo é o percentual, seja aqui na análise horizontal ou na vertical, tá? Ok? Isso proporciona um aumento ou diminuição na liquidez? Aqui ele vai arredondar, né? Com o que a gente já falou lá em cima. Proporcionando um aumento ou diminuição? Um aumento na liquidez, tá? Seria o equivalente à analogia que a gente fez com o nosso salário, né? Então, se a diferença do nosso salário com a nossa despesa aumenta, então significa que a nossa capacidade de pagamento está melhorando, tá? Está aumentando. Capacidade de pagamento é liquidez, se chama liquidez, ok? Em 2010, essa diferença assume valores positivos ou negativos? Na verdade, aqui, o que vocês acham? Eu coloquei positivo. Positivo, tá? A diferença entre um e outro tá positivo, ok? Tá certo? Aqui, mesma coisa, né? Seria equivalente aí a você fazer a diferença entre o seu salário, fazendo analogia com seus direitos, e as suas despesas. Se a diferença entre o seu salário e as suas despesas fica negativa, significa o quê? Opa, eu não consigo honrar meus compromissos, tá? Então, como a capacidade de liquidez, nesse caso, melhorou, então significa que a diferença entre um item e o outro, né? Quais itens? O ativo e o passivo circulante, a diferença está positiva, ok? Tá certo? Oi? Na verdade, esses 4 pontos que a gente viu agora, pelo que eu entendi, eles estão interligados, né? Exatamente, Porque tá? todos eles foram positivos aí. Isso, exatamente. Eles estão todos interligados. E na prática fica até redundante, né? Uma vai redundando com a outra, tá? Mas essa redundância é até proposital, justamente para efeito de fixação, tá? Para efeito didático de fixação, ok? Tá? Mas bem observado por você. Quem que falou? Foi a Luana? Isso. Tá? Mas bem observado, tá? Ok? Tá bom. Vamos lá. Mais alguma observação no item B? Comentário ou dúvida? Fique à vontade, gente. Então, vamos para o item B. Tá? A participação dos recursos próprios, tá? Aí é o que eu estou lembrando o que é o recurso próprio, tá? Patrimônio líquido, tá?
na estrutura de financiamento da empresa vem proporcionalmente aumentando, né, subindo ou decaindo ao longo dos exercícios. Então, vamos lá. Então, vamos olhar o patrimônio líquido. Olha só. Patrimônio líquido, o que aconteceu? Ele aumentou quantos por cento de 2009 para 2010? 4%. Tá? Só que eu olhando apenas esse número aqui, eu não consigo identificar, né, se a proporção dele na estrutura de financiamento da empresa vem aumentando ou diminuindo. Aqui eu sei que ele aumentou, 4%. Só que para que eu tenha certeza disso, eu vou ter que olhar o quê? Como foi o comportamento dos demais, tá? Dos demais itens. Então, a gente sabe que patrimônio líquido significa o quê? É aquela fonte de recurso, tá? Representada por capital próprio, por capital dos donos da própria empresa, que está financiando a empresa. O restante é o quê? É capital de terceiros. Então, olha só, capital próprio, vou até deixar aqui até grifado de amarelinho, tá? O restante, tudo isso daqui, que eu vou deixar aqui grifado de rosinha, tá? Tudo isso daqui, ó, é fonte de capital de terceiros, o que está em rosinha. O patrimônio líquido, que é o que a gente está analisando, é capital próprio. Como foi o comportamento dele de 2009 para 2010? Cresceu? Cresceu. Quantos por cento? Sim. 4. 4. Só que os demais cresceram numa velocidade maior ou menor? Olha só o exigível de longo prazo cresceu 18%. Tá? E aqui, até para ficar mais fácil e mais rápida a análise, eu não preciso nem olhar os demais. Eu só destaquei para relembrar uma questão conceitual, mas tudo isso daqui que eu grifei em azul agora, que está grifado aqui em azul, ele faz parte do passivo circulante. O passivo circulante cresceu? Cresceu. Quantos por cento? 27%. Tá? Então, olha só, a minha dívida com terceiros, aquilo que terceiros vão me exigir de curto prazo, cresceu 27%, enquanto que aquilo que terceiros vão me exigir no longo prazo cresceu 18%. Então, tudo aquilo que é de terceiro, ó, seja de curto ou de longo prazo, cresceu numa velocidade maior do que o patrimônio líquido. Tá? Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que O patrimônio líquido está caindo. Exatamente, eu percebo que a participação do patrimônio líquido vem caindo, ok? Tá? E aí, se eu quiser tirar a dúvida total, o que eu olho? Olha aqui a análise vertical, tá? Então, ó, na análise vertical, no ano de 2009, 28% do meu financiamento era feito por patrimônio líquido. Em 2010, olha só, decaiu, tá vendo? Ok? Então, a participação de recursos próprios, tá? Que é o patrimônio líquido na estrutura de financiamento da empresa, vem proporcionalmente decaindo. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Vem decaindo. Ok? Então, se a participação de capital próprio decai, o que ocorre com as dívidas? Nota-se um acréscimo ou decréscimo? Nota-se um acréscimo. Exatamente, nota-se um acréscimo. Exatamente isso. Nota-se um acréscimo nas dívidas, tá? E aqui isso redunda aqui com o que a gente acabou de falar, né? Então, olha só. Vamos olhar aqui o resultado da vertical, apesar da gente estar tentando separar aqui por horizontal, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um link entre análise horizontal e vertical e, na verdade, elas falam a mesma coisa, tá? Então, olha só, capital de terceiros de curto prazo. A empresa era financiada com 38% por capital de terceiros de curto prazo. Passou a ser 41% no ano seguinte. A mesma coisa a longo prazo, era 34%, aí no caso continuou, tá? O peso dela continuou, tá? Mas fica mais evidente aqui no curto prazo, ok? Tá bom? Então vamos lá. No exercício de 2010, enquanto as exigibilidades aumentaram ou decaíram? Aumentaram. 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 Aumentaram.
enquanto as exigibilidades aumentaram, tá? Em quantos por cento, mais ou menos? Então, 18. então vamos lá aqui, ó, tá? O capital de curto 7 prazo 18, né? cresceu 27% e o de longo 18%. Então, vamos fazer uma média aqui, tá? 27 mais 18 dividido por 2 dá quanto? Alguém faz aí para mim? Pra fazer média, Isso. dá 36. Pera, não. Não. Aí dá 22,5. 22. dá quanto a média? 22,5. Isso. Então, 22,5, tá? Então, da onde eu cheguei esse número? 22,5. Tirei a média aqui, tá? De tudo aquilo que representa o meu capital de terceiros, ou seja, aquilo que é exigibilidade, ó, tá? Então, eu tenho aqui minha exigibilidade de curto prazo, 27 cresceu 27%, e a minha exigibilidade de longo prazo, que cresceu 18%. Então, o que eu faço aqui? Eu faço 27 mais 18 dividido por 2, deu 22,5, ok? Porque o curto e o longo prazo representa toda a minha exigibilidade, tá certo? Então, enquanto as exigibilidades aumentaram em 22,5%, o capital próprio cresceu, né? Cresceu quanto? 4. 4. Cresceu em 4%, exatamente, tá? Então, é exatamente isso que a gente percebe, que houve uma diferença aí na velocidade de crescimento de um item em relação a outro. Tá bom? Uhum. Demonstrando maior ou menor dependência de capital de terceiros? Maior, né? exatamente. Tá? Então, isso daqui eu percebo que a empresa passou a ficar com mais dívida, tá? Com mais dependência aí de capital de terceiros. Tranquilo? Alguma dúvida aqui no entender? Comentário? Essa iniciativa, essa inovação aqui em Mogi, de levar realmente um pouquinho de mensagem. Tá. Então, vamos lá. Eu fechei o som de novo aí, que tinha uma TV ligada, tá? Quem quiser falar é só abrir o som. Item C. Os custos de venda, então está falando de custo de venda, tá? Então, o que eu faço? Eu vou olhar o DRE. O custo de venda está no DRE. Especificamente, né? Tá aqui, ó, CMV. Então, está nessa linha aqui, ó. Os custos de venda da empresa apresentaram um crescimento ou uma diminuição? Então, olha só, era 1.112.000, passou a ser 1.268.000. Cresceu. Cresceu quantos por cento? 14, tá? Então, os custos de venda da empresa apresentaram um crescimento. Então, apresentaram um crescimento. Apresentaram um crescimento, proporcionando o aumento ou redução na evolução do lucro bruto. Então, olha só, aqui a gente tem que fazer o seguinte, tá? Para que a gente consiga entender se o custo da venda impactou positivamente ou negativamente no lucro bruto, tá? Eu tenho que olhar o quê? O que está para trás dele, especificamente o quê? A receita, tá? Então, a receita significa o quê? Tudo que eu vendi, receita bruta, tá? Então, a minha receita, ela cresceu em 8%. Então, isso significa, de maneira bastante simples, que eu vendi 8% a mais. Foi isso. Só que, em contrapartida, olha só, meu custo aumentou, tá? Uma velocidade maior. Enquanto minha receita cresceu 8%, o meu custo aumentou 14%, tá? Então, esse crescimento do custo das vendas, maior do que o volume da minha receita, ele vai impactar onde? No lucro bruto, ok? Porque se o meu custo aumentou numa velocidade maior do que as minhas receitas, com certeza ele vai comer parte do meu lucro, tá? E aqui no caso a gente vê que, na verdade, o lucro bruto, Professor, então ele no caso até tinha que ter dado diminuiu. 8, né? Oi? Então, para poder ter ficado mais estável, tinha que ter dado 8? Isso. Se estivesse analisando aqui só o custo das vendas, sim, exatamente. Então, se aqui tivesse dado 8, boa pergunta. Se aqui tivesse dado 8, eu poderia afirmar que o aumento nos custos das minhas vendas não impactou no lucro bruto,
Aí eu teria que analisar outros itens, tá? Então, no caso, o que eu vejo aqui que impactou bastante foi essa deduções de vendas aqui, ó, tá? Ela cresceu numa velocidade bem maior, 24%, ok? Tá? Mas se aqui tivesse dado 8, né? Então, eu poderia afirmar que o aumento nos custos das vendas não influenciaram aí na evolução ou involução do lucro bruto, tá certo? Por quê? Porque ela teria, o custo teria sido na mesma velocidade do aumento das minhas vendas. Bem observado, tá? Então, os custos de venda da empresa apresentaram um crescimento, proporcionando aumento ou redução na evolução do lucro bruto? Redução. 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 Ok? Então, houve uma redução na evolução do lucro bruto. Em outras palavras, no ano de 2010, auferiu um crescimento ou decréscimo no lucro bruto? Então, olha só, lucro bruto. Crescimento ou decréscimo? Decréscimo. Decréscimo. Decréscimo de 15%. Decréscimo de 15%. Ok? Então é isso. Apresentando um aumento ou diminuição de suas vendas brutas. O que houve aqui nas vendas brutas? Aumentou. Aumentou, não é? Então, apresentando um aumento de suas vendas brutas em 8%. 8%. Isso. Aumento de suas vendas brutas em 8%. Ok? Deixar grifadinho para a hora que vocês estiverem estudando ficar bem destacado aí quais foram as anotações que foram feitas. As despesas operacionais apresentaram um aumento, né, um crescimento ou uma diminuição? As despesas operacionais. Olha aqui, as despesas operacionais apresentaram uma diminuição, tá? De 11%. Diminuição de 11%. Ok? Isso aí. Diminuição de 11%. O resultado líquido da empresa apresentou um crescimento ou diminuição em 2010? Olha só, era 44, passou a ser 33. Tá? Apresentou uma diminuição de 24%. Tá? Então, o resultado líquido da empresa apresentou uma diminuição em 2010, chegando a lucro ou prejuízo? Mantendo, né? Mantendo ainda o lucro. Ainda que tenha sido diminuindo, houve uma diminuição, né? Mantendo, tá? Chegando a um lucro de 33.718, ok? O que vocês acharam? Fácil? Dá a sensação que esse está mais fácil do que o outro, não dá? Esse está mais de boa. Sim. Parece, né? Na verdade, é porque vocês já fizeram outro, tá? É natural isso, porque vocês já pegaram um pouquinho de experiência, tá? Professor, Sim? a Ingrid tá com dúvida aí na conta da vertical. Tá. Qual especificamente? Tem alguma específica ou não? Então, ela jogou aqui no bate-papo, mas eu não Deixa eu consegui ver. entender muito bem. Acho que ela tá sem microfone. Mas ela tá com dúvida aí na conta para descobrir a vertical. Deixa eu ver aqui, não está aparecendo a mensagem Eu acho que dela o pessoal, desculpe interromper, o pessoal está esquecendo de colocar o -1 para dar a conta correta. Ah, tá. Mas esse é na horizontal. O -1 é só na horizontal. O dela é na vertical que ela ficou que ela tá com dúvida. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Bate-papo, vamos ver aqui. Wesley, tá certo? Essa conta tá. Anderson Fernando. Aqui no bate-papo não tem a mensagem dela, mas vamos lá então. Ela deve estar falando privado para ele, professor. Isso, ela falou tá. privado, aí eu prestei atenção na aula, entendi. respondi aí para todo mundo. Tá. Então tá bom. Bom, então a dúvida dela é como se calcula a análise vertical, é isso?
Isso, ela respondeu aqui para mim, isso mesmo. Tá. Então, olha só, como a gente vai calcular aqui, vamos pegar aqui esses 13%, ó, como exemplo, tá? Então, como que a gente vai calcular esse valor da análise vertical? Esse valor de 13%, ele está me mostrando quanto a minha dedução de vendas representa dentro de tudo aquilo que eu vendi, tá? No caso, a receita bruta. A minha receita bruta no DRE é a referência, por isso que aqui, ó, na análise vertical, ele está como 100%, tanto em 2009 quanto em 2010, tá? Então, a minha receita bruta é o total do meu grupo do DRE, tá? Então, como que eu faço para achar os 13%? Eu divido 228.021 por 1.808.985. Então, vou dividir o valor da minha dedução de vendas pelo valor da minha receita. Aí, o resultado disso eu multiplico por 100, que vai dar 13, tá? E mesma coisa com os demais itens. Então, cada um desses itens, então dedução de vendas, receita líquida, custo das vendas, lucro bruto, despesas operacionais e assim vai indo, cada valor de cada um desses elementos eu vou dividir pelo valor da receita bruta. Por quê? Porque assim eu identifico justamente qual é a correspondência, né? Qual é o peso de cada um desses elementos, dedução de vendas, receita líquida, custo das vendas, lucro bruto, em relação a tudo aquilo que eu vendi, tá? E a fórmula matemática para que eu chegue a esses valores seria o quê? 228.021 dividido por 1.808.985. 1.800.985, que dá 13%. Receita líquida, 1.572.964 dividido por 1.800.985, ok? 1.112.820 dividido por 1.800.985, que vai dar 62%. E assim vai indo, tá? Então, aqui você, seria a maneira de você achar isso no DRE. E no balanço patrimonial, análise vertical, minha referência é outra, tá? Qual é a referência para efeito da análise vertical no ativo e no passivo? No ativo é o total do ativo, tanto é que está aqui, ó, análise vertical 100%, tanto em 2009 quanto em 2010. Então, essa é a minha referência, tá? Então, aqui eu vou querer identificar o quê? Qual o peso de cada um desses elementos, esses itens, em relação ao total do ativo. Aí é a mesma coisa. Então, vou dividir o valor das disponibilidades pelo total do ativo, que no caso vai dar 18. Vou dividir o total dos meus clientes, o valor dos meus clientes, pelo total do meu ativo, que vai dar 7%. Vou dividir o valor do meu estoque pelo total do meu ativo, vai dar 12%. E assim com os demais itens. E a mesma coisa no passivo. Então, no passivo, a minha referência na análise vertical é o total do passivo. Está aqui, ó, em 2009, 100%, em 2010 também 100%. Então, isso significa que eu vou dividir cada um desses elementos do ativo do passivo, pelo total do passivo. Ok? Tranquilo? Ela falou que entendeu, professor. É que ela estava dividindo Não? o ativo, ela estava dividindo pelos 327.319 e a mesma coisa ela fez no passivo, ela não prestou atenção no total. Entendi. Que é a referência, né? Uhum. Errou. Não, beleza. Certo, então. Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. Análise vertical agora, tá? Então, na prática, análise vertical e horizontal, mais uma vez, vai falar a mesma coisa, tá? Então, ainda que pareça redundante, tem o objetivo aí justamente de fixar, tá? Então, vamos lá. Item A. Os investimentos de curto prazo. O que é investimento de curto prazo? Ativo circulante, tá? Então, tá aqui, ó. Vou olhar isso daqui que eu grifei aqui. Apresentam aumento ou redução no período. Olhando a análise vertical, em laranjinha agora. Então, ó, o total do meu ativo circulante representava 39% em 2009 e passou a representar 52%. Então, apresentam aumento. Então, apresentam aumento no período. Tá? Passando de
quantos por cento? O total do ativo em 40. 2009, passando de 39% para 52%. 39 para 52% em 2010. Tá certo? Aqui eu vou deixar em laranjinha, né? Já que a gente está na vertical. Só para, na hora que vocês estiverem estudando, vocês lembrarem que veio da vertical. As dívidas de curto prazo apresentam uma participação menor ou maior ao longo dos períodos? Então, olha só. Dívida de curto prazo. O que é dívida de curto prazo? Aqui eu não Passivo deixei. circulante. Oi? Passivo circulante. Passivo circulante. Passivo Tá? circulante. Então, olha só. Em 2009, o peso dele era de 38%, depois passou a ser de 41%. Então, está aumentando ou diminuindo? Tá? Diminuindo, tá? Então, as dívidas de curto prazo apresentam uma participação menor ao longo dos períodos. Tá? Menor ao longo dos períodos. Em 2009, 38% do total do financiamento da empresa era representado pelo passivo circulante. Então, 38%. Vou colocar aqui 38%. Subindo ou descendo? Descendo, né? Diminuindo, tá? Não, diminuindo não, na verdade é aumentando, né? Isso. Subindo. Subindo para 41%. Subindo para 41% em 2010. Professor, então não seria maior? Vamos ver lá. Uma participação maior? Vamos ver lá. Vamos ver aqui, ó. As dívidas de curto prazo apresentaram uma participação maior ou menor? Maior, porque está aumentando. Dívidas de curto prazo é maior. Isso. Maior, né? É maior, exatamente. Tá? Maior, ok? Era 38, passou a ser 41. Exatamente isso. Certo? Mais alguma observação? Tranquilo, né? O ativo permanente. Eu já ia falar que estava estranho, né? Porque Sim, sim, é. O ativo permanente representa quantos por cento dos investimentos em 2009? 41%. Então, o ativo permanente representa 41% dos investimentos em 2009, mantendo-se estável. Mantendo-se estável em 41%. Em 41%. Ok? Tá? Então, aqui a gente percebe justamente isso, que houve uma estabilidade nesse período. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Em 2009, quantos por cento dos ativos da empresa eram financiados por capital próprio? Então, vamos lá, capital próprio. Patrimônio líquido, está aqui, ó. 28%. Tá? Em 2009, 28% dos ativos da empresa eram financiados por capital próprio. Tá? Em 2010, esse índice subiu ou caiu? Caiu. Caiu para 25%. Ok? Para 25%. Tá? Significando que a empresa deve a terceiros quantos dos seus ativos em 2010? 75%? 75%, exatamente. Ok? Exatamente isso. Então, grau de endividamento da empresa em 2010, 75%. Tá? Item D, segundo demonstrações de resultados, então DRE, em 2009, o cálculo da análise vertical demonstrou que os custos das vendas representam, então vamos lá, custos das vendas representam 62%. Tá? Então, o custo das vendas
representam 62%. Aumentando, não é? Ele aumentou essa participação do custo, tá? Aumentando para 65%. Aumentando para 65%. Isso. Como consequência, aumenta ou reduz a parte das vendas que representa o lucro bruto? Reduz. Consequência, reduz. Vocês estão percebendo que acaba redundando com o que a gente falou lá na análise horizontal? Sim, verdade. Tá. Observe-se através do cálculo que a relação lucro bruto receita de vendas atingia, então, a relação atingia 26% em 2009, 26% em 2009, decaindo para 20%. Decaindo para 20% em 2010. Exatamente. Ok? Deixa eu deixar coloridinho aqui para ficar fácil para vocês depois. Dá um trabalho de fazer esse coloridinho aqui, mas vale a pena. Tá. E finalmente o último item, item E. Apesar de haver ocorrido um aumento ou redução das despesas operacionais. Despesas operacionais, ó. Houve uma diminuição, ó. Tá? Houve uma diminuição na análise horizontal. E eu percebo aqui também que na vertical a representatividade dele também diminuiu, tá? Então, apesar de haver ocorrido uma redução das despesas operacionais, a empresa teve de assumir lucro ou prejuízo em 2010? Lucro. Lucro. Um lucro, eu vou até complementar aqui, tá? Um lucro menor, tá? Certo. Um lucro menor de 33.718. em 2010. Ok? Aqui eu tenho que colocar entre vírgulas, né? Senão, lucro menor. Assim, em 2009, quantos por cento das vendas era transformado em lucro líquido? 2,5%. 2,5%. 2,5%. Aumentando ou decaindo? Aliás, tem mais uma. Despendendo-se, né? De quantos por cento das receitas para cobertura de custos e despesas? Isso. 98%? Ou 97,5%, né? É, exatamente. É que eu coloquei 2%. Muita coisa, né? 97,5% só para cobrir custos e despesas. Quer dizer, a margem dela está muito 0,51, Cláudio. justa. É. Para cobertura de juros, para cobertura dos custos e despesas. No exercício seguinte, em 2010, no entanto, a empresa precisou usar um percentual igual, maior ou menor das receitas? Maior, exatamente. Tá? Maior das receitas para cobrir os custos e despesas, restando apenas 2% como lucro líquido. Ok? Tá? Então, aqui está, deixa eu salvar isso, senão depois me dá um trabalho danado fazer isso aqui de novo. Ok? Então, tá aqui, ó, tá resolvido aí nosso segundo exercício de análise horizontal e vertical. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Não? Professor, Então, sim? eu não lembro se você explicou o que significa lá no passivo, no balanço, aquele debentures. Ah, tá. Debentures. Debentures. Cadê aqui? Debentures. Ai, tem que estar para baixo. Tá aqui, ó. Porque foi bem alto, né? De 2009 para 2010. Eu vou explicar isso daqui, tá?
Debênture é, na prática, o quê? É uma maneira que a empresa tem de captar recursos no mercado, tá? Ela é muito parecida com ações. As ações, como elas funcionam? As ações, uma empresa precisa lá de R$1 milhão, tá? Ela tem a opção de ir num banco e pegar esse dinheiro emprestado. Ou de ir no mercado aberto, a gente chama mercado aberto, tá? Para que qualquer pessoa que tenha interesse nessas ações está podendo investir na empresa. Então, vamos supor que uma empresa precisa lá de R$1 milhão, tá? Se ela divide esse R$1 milhão em 1 milhão de pedacinhos, quanto vai valer cada pedacinho? Então, ela precisa de R$1 milhão, ela divide em 1 milhão de pedacinhos esse R$1 milhão. Quanto vai valer cada pedacinho? R$1, tá? Então, esse pedacinho é chamado o quê? Ação. Tá certo? Então, aí as pessoas que têm interesse em investir, vai lá na Bolsa de Valores e compra uma ação de R$1, tá? Então, é muito mais fácil a empresa achar 1 milhão de pessoas com R$1 na mão do que um só com 1 milhão. Exatamente, do que um só com 1 milhão, tá? Então, isso daí são as ações. Só que qual é a característica das ações? As ações, elas fazem parte aqui do patrimônio líquido, tá? Ela não é um capital exigível, ela não é uma fonte de capital exigível. Tanto é que você já deve ter ouvido falar que quando, se você perde o valor de ação, então você foi lá e fez um investimento numa ação e ela perdeu o valor, não tem para quem você reclamar, né? A gente está passando, inclusive, por essa situação aí no país e no mundo. Então, se você tinha ação de uma empresa, você perdeu, né, o valor, você não pode chegar lá e exigir isso da empresa. Por quê? Porque ela faz parte do patrimônio líquido. E característica do patrimônio líquido é que isso é um capital não exigível, tá? As debêntures é exatamente a mesma coisa das ações. Então, a empresa precisa de um capital, ela vai no mercado aberto, ela não vai num banco. Ela vai no mercado aberto e pergunta, olha, eu tenho 1 milhão de pedacinhos aqui, de R$1 cada um, você tem interesse de comprar um pedacinho desse? Né? Só que a diferença entre debênture e ação é que a debênture é uma fonte de recurso exigível, tá? Então, a debênture, se você compra debênture, você como investidor, tá? Se você compra debênture de uma empresa, você está financiando essa empresa, ou seja, a empresa está captando recurso seu. Só que a debênture, ela tem data de vencimento, ou seja, numa data futura, a empresa ela tem que te dar esse valor de volta, uma correção contratual, tá? E se caso a empresa não pagar essa debênture, diferentemente da ação, aí você, como investidor, tem direito a entrar e a exigir legalmente aquele dinheiro que você investiu na empresa como debênture, tá? Então, basicamente é isso. Debênture é uma fonte de recurso que a empresa tem no mercado aberto, tá? Bem semelhante às ações. A diferença de ação é que a debênture é exigível e as ações não são exigíveis. O resumo é isso daí, tá? É que aí existe uma variação bastante grande aí de debêntures, detalhes de ações, que a gente não vai entrar no mérito agora, mas vocês vão ter oportunidade de ver isso daí para frente. Mas deu para entender a lógica? Tá? Por isso que a debênture está aqui, ó, está registrada onde? No passivo, tá? Passivo eu sei que representa o quê? Captação de recurso. Se está no passivo, aqui dentro do circulante especificamente, é um exigível, tá? Que vão me exigir no curto prazo. Então, é uma captação de recurso que eu fiz aqui, que se eu não devolver, entre aspas, para quem me financiou com essas debêntures, vão poder me exigir, tá certo? Ok? Tranquilo? Ok. Tá? Professor, Sim? desculpa estar voltando na sua explicação, Não? mas sobre a análise horizontal. Na aula passada, eu caí da aula, né? Não consegui ver a sua explicação. E hoje eu também não entendi muito bem. Você pode me explicar de novo? Você quer saber como faz o cálculo? A parte da escrita, sabe? Da análise horizontal. Ah, tá. Aqui que a gente estava... Análise horizontal aqui, ó, até deixei a dica aqui, né? Cada um, vamos refazer aqui o item A, tá? Então, a hora que você tiver com
completando aqui os itens, você vai olhar os números da análise horizontal. Então, olha só, o item A, vamos voltar só nele. Houve uma melhora ou deterioração na capacidade de curto prazo da empresa? Então, como que eu sei aqui se houve melhora ou deterioração na capacidade de pagamento de curto prazo da empresa? Eu vou ter que confrontar como foi o crescimento do meu ativo circulante, tá? E do meu passivo circulante. Então, eu vou grifar ele aqui, ó, para ficar mais fácil aí de... Então, eu vou comparar esses dois amarelinhos. Então, o que eu percebo? A análise horizontal vai me falar o quê? Como foi a variação de cada um desses itens no decorrer do tempo. Então, ativo circulante, direito de curto prazo. Passivo circulante, obrigação de curto prazo. Então, olha só, de 2009 para 2010, a análise horizontal, que é esse que está em verdinho, mostra que os meus direitos de curto prazo cresceram 55%, enquanto as minhas obrigações cresceram, mas numa velocidade menor. Cresceu apenas 27%, tá? Então, eu estou enxergando o quê? Que os meus direitos de curto prazo cresceram numa velocidade maior do que as minhas obrigações. Então, com isso eu percebo o quê? Que houve uma melhora na capacidade de pagamento. Tá certo? Sim. Ok? Tá? Aí aqui, ó, está aumentando ou decaindo a diferença entre o ativo e o passivo circulante. Então, olha só, ativo e passivo circulante continuam grifados aqui, ó. Como que eu faço aqui, ó? Faço a diferença, 722 menos 693, vai dar aproximadamente aí 22, uns 29 mil mais ou menos, tá? Então, a diferença entre ativo circulante e passivo circulante era de quase 29 mil reais. Depois, olha só a diferença, ó, de 1.117 para 881. A diferença aumentou, não é? Então, aqui você está enxergando o quê? Os seus direitos de curto prazo estão ficando mais longe das suas obrigações de curto prazo. Foi até o exemplo que eu usei agora há pouco. Seria equivalente a você pegar e fazer uma análise, né? Do seu salário, fazendo analogia com seus direitos, com as suas contas a pagar. Quanto mais longe o seu salário ficar do tamanho das suas obrigações, das suas contas, sua capacidade de pagamento significa que está melhorando. Então, por isso que a gente registrou aqui como está aumentando a diferença entre ativo e passivo circulante. Ok? Tá certo? Isso proporciona o quê? Esse aumento, essa melhora na capacidade de pagamento da empresa. Proporciona uma melhora, um aumento na liquidez. Tá? Então, liquidez é o sinônimo do quê? Sinônimo de capacidade de pagamento. Tá? Então, aqui, na verdade, eu só arredondei utilizando nomenclaturas diferentes. Em vez de escrever capacidade de pagamento, eu escrevi liquidez. Aí, em 2010, essa diferença assume valores positivos ou negativos. Ela continua sendo positiva. Então, 1.117 menos 881 é uma diferença positiva. Ok? Tá? Certo, professor. Seria uma diferença negativa caso a minha obrigação superasse os meus direitos. Isso. Sim. Tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, ainda que a gente encerre esse assunto em aula, tá? Quem tiver dúvida depois pode estar me procurando no AVA ou em algum outro meio, tá? Então, não é porque a gente encerrou aqui na aula que o assunto está sepultado, não. Ele continua aí. Você pode se sentir à vontade na hora que estiver fazendo, revisando os exercícios, tá? Estiver fazendo aquela atividade que a gente vai passar para valer uma notinha. Se você tiver dúvida, pode estar me procurando que a gente tira dúvida, ok? A gente só não vai retomar mais em aula, porque tem outros assuntos, mas isso não impede você de procurar para tirar dúvidas, ok? Certo? Certo. Então, tá bom. Então, a gente vai ver um assunto aqui agora que se chama... Deixa eu não salvar aqui. Que se chama... eu vou usar até a abinha aqui da lista de chamada, fica mais fácil para mim manusear. Se chama TMA, tá? Ou custo médio ponderado de capital.
Isso daqui vai ser um item importante para o que está por vir aí na frente. Então, isso que a gente vai estar vendo aqui, taxa mínima de atratividade ou custo médio ponderado de capital, vai ser importante para a gente aplicar quando a gente estiver falando sobre VPL. VPL eu já pretendo entrar já na próxima aula com vocês, tá? Então, alguém já ouviu falar em taxa mínima de atratividade ou custo médio ponderado de capital? Não? Não, professor. Nope. Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Fazer um desenhozinho bem rapidinho aqui. Tudo sempre remetendo ao nosso famoso balanço patrimonial, né? Então, a gente tem aqui o nosso ativo e o nosso passivo, tá? Estão conseguindo ver bem aí? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver se legal, professor. Tá. Então, olha só. Aqui é o nosso famoso ativo e passivo, né? Então, o ativo, conceitualmente, ele representa o quê? Como a empresa está captando recursos. Não é isso? Então, a empresa capta recursos, a captação desses recursos eu registro aqui no ativo. E a empresa capta recursos para quê? Para que ela aplique na própria empresa. Aplique transformando esses recursos em ativo, tá? E o que ocorre? Sabendo que o passivo representa como eu estou captando recursos, é importante que eu saiba qual é o custo desses recursos, tá? Então, eu sei que conceitualmente existem dois tipos aí de recursos. Quais são? Recursos de terceiros, não é isso? Recursos de terceiros e recursos próprios. Recursos próprios, tá? Deixa eu tentar ajeitar ele aqui. Vou afastar essa. Recursos de terceiro e recursos próprios. Como que eu faço para quebrar isso daqui? Isso daqui é o Excel, Vamos ver lá. Foi? Queria que ficasse um embaixo do outro ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó. Fazer assim fica mais fácil. Então, tenho recursos de terceiros e tenho recursos próprios. Deixa eu deixar aqui. Isso, ok? Então, a empresa ela é composta por esses tipos de recursos. Recursos de terceiros e recursos próprios, tá? E assim, esses recursos, eles me custam. Então, assim, quem vai me emprestar um recurso de terceiro, ele vai me cobrar alguns juros, não vai? Tá? Ele não vai me emprestar de graça. Então, ele vai estar me emprestando, né, com um determinado valor, um determinado custo, seja no banco ou seja com fornecedor, tá? Mas quando me emprestam dinheiro, sempre aplicam um custo a esse dinheiro, tá? Tá claro isso para todos? Vamos supor aqui que eu peguei capital de terceiros e o custo desse capital foi de 20%, tá? Capital de terceiros. Okay? E o capital próprio, ele tem custo? O que vocês acham? Sim. O capital de terceiro é fácil perceber o custo dele, né? Qual é o custo do capital de terceiros? É aquilo que expressamente vão me cobrar. Não é? Aquilo que expressamente vão estar me cobrando. Tá? Então eu vou no banco, o banco me fala, vou te cobrar 20% ao ano. Então está sendo dado o custo já, tá?
Ok? E o capital próprio? Como que eu vou saber qual é o custo do capital próprio? Então, o custo do capital terceiro é o custo lá, o valorzinho da etiqueta, né? Então, o banco vai lá e me cobra. E o custo do capital próprio? Qual é esse custo? Geralmente o custo do capital próprio também, né, professor? Quando entram com o valor já, tipo, eu quero tantos por cento do lucro ou coisa do tipo. Não é assim também? Então, No capital mas como que eu próprio? defino isso? É uma Custo boa de terceiro, eu vou lá e olho o preço da etiqueta de custo do dinheiro. Beleza. E o próprio? Tem a ver com isso daí que você Será que falou. não seria analisando possíveis investimentos, professor, e aí comparando o lucro que teria investido na empresa ou fazendo um investimento? Exatamente, tá? Então, o custo do capital próprio, como se chega a ele? Analisando justamente as opções que eu teria de investimento caso eu não investisse numa empresa, tá? Então, capital próprio, vamos supor que eu tenho R$1 milhão. Então, quais são as opções que eu tenho com esse R$1 milhão? Eu posso deixar esse dinheiro lá no banco parado? Posso. Não posso? Tá? Vou deixar esse dinheiro numa aplicação financeira. Ou eu posso também o quê? Abrir uma empresa, tá? Então, o custo do capital próprio, não sei se vocês já tiveram um custo, vocês tiveram já disciplina de custos? Já. O custo de capital próprio, a definição dele está ligado àquilo que vocês viram em custos, que é chamado de custo de oportunidade, tá? Então, o que é custo de oportunidade? Qual seria a oportunidade que eu teria de investir esse meu dinheiro? Qual seria a oportunidade que eu teria de investir esse meu dinheiro se caso eu não tivesse investindo na minha empresa, tá? Então, vamos supor, eu tenho R$1 milhão. Eu tenho a opção de deixar ele na poupança. Vamos supor que na poupança esteja rendendo 10% ao ano, tá? Então, essa seria o quê? Uma oportunidade que eu tenho. Se eu não investir o dinheiro na empresa, eu vou ter a oportunidade de deixar na poupança, tá? Que rende aí, no caso, 10%, tá? Então, essa seria a minha oportunidade. Para que eu defina qual é o custo que eu quero ter desse meu retorno aqui, eu vou ter que ter a noção desse meu custo de oportunidade. Então, no nosso exemplo aqui, eu pego aqui 10%, tá? Vamos supor que a minha oportunidade seria investir esse R$1 milhão que eu tenho sobrando aqui numa conta poupança que me rende 10% ao ano. Então, a definição para quanto eu vou querer de retorno para que eu invista esse dinheiro na minha empresa, ele vai estar vinculado justamente a esse meu custo de oportunidade, tá? Então, se eu tenho a oportunidade de deixar R$1 milhão investido numa poupança que rende 10% ao ano, ou de abrir uma empresa, vocês acham que eu vou querer um valor igual, maior ou menor do que 10% para investir na minha empresa? Maior? Tem que ser maior, né, professor? Exatamente. Tem que mensurar um valor maior, senão não compensa. Melhor deixar o dinheiro parado. Exatamente, tá? Então, ainda que o valor seja igual, então vamos supor que eu falo, não, eu vou investir na minha empresa, mas eu espero que minha empresa me dê 10% de retorno ao ano, tá? Ainda que seja igual, não é tão atrativo para o dono da empresa. Por quê? Porque se você deixar o seu dinheiro parado lá no banco, ele vai render 10%. Se você investir na empresa, para que ele dê 10%, você vai ter que estar fazendo o quê? Você vai ter que estar trabalhando, não é? Muito. Tá? Então, essa definição do custo do capital próprio, não existe uma fórmula matemática para você estar decidindo. Ela é o quê? Ela é bastante subjetiva e vai levar em consideração o quê? Justamente qual é a oportunidade que você tem de investir o seu dinheiro em alguma outra coisa, tá certo? Ok? Então, vamos supor que eu teria a oportunidade de estar investindo numa poupança, então meu custo de oportunidade seria 10%, tá? Eu vou querer mais, né, para deixar o dinheiro na empresa, porque para mim montar uma empresa eu vou ter dor de cabeça, vou ter trabalho. Mas, professor, não é possível, ao investir esse dinheiro na empresa, ele mensurar, assim, um prospecto do que ele lucraria em um ano? Então, é justamente isso. Você vai comparar com o custo que você teria de oportunidade, tá? Então, no nosso exemplo aqui, vamos supor que o meu custo de oportunidade seja de 10%, ou seja, eu tenho R$1 milhão, tá? Se eu não
investir na minha empresa, eu vou deixar ele parado na minha poupança, tá certo? Que me rende 10% ao ano. Esse é o meu custo de oportunidade, certo? Aí o que vai acontecer? Eu não vou querer deixar o meu dinheiro, eu não vou querer trocar a minha oportunidade de deixar na poupança e investir na minha empresa para que ele renda os mesmos 10%. Porque lá na poupança, eu dormindo até meio-dia e não trabalhando, ele vai render 10%. Concorda? Se eu investir R$1 milhão na minha empresa, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que trabalhar para que ele renda pelo menos esses 10%. Então, há uma expectativa de que se eu tiro o dinheiro do meu bolso, eu vou querer um dinheiro que me renda mais do que 10% ao ano, tá? Ok? Vamos supor que eu espero que ele me renda aí 30%. Tá certo? Então, a definição do custo do capital próprio, ela é subjetiva. Vou até escrever aqui. É subjetiva. Tá certo? É aí que entra um grande problema que o governo tem, né? A gente às vezes reclama, mas assim, o governo tem que tomar cuidado disso. Então, a gente reclama de que a aplicação financeira não está rendendo nada, né? Vocês já ouviram alguém reclamar disso? Sim ou não? Já vi, né? Então, você deixa o seu dinheiro lá na poupança, não rende nada, não é? Tá? Aí a gente reclama, dinheiro na poupança não está rendendo nada, tá? O governo ele tem que tomar cuidado com rendimento de aplicações financeiras, por quê? Porque se o rendimento de aplicação financeira for muito alto, ele vai estimular aquelas pessoas que têm recurso a não abrirem empresas e deixar o dinheiro aonde? No banco parado. E o que gera emprego num país, o que é? Dinheiro no banco parado ou dinheiro investido em empresa? Investido. Dinheiro investido em empresa, tá? Então, o fato dos juros de aplicação financeira ser baixo é justamente também uma política que o governo tem para que canalize recurso de quem tem dinheiro para quê? Para abertura de empresas. Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo que eu dei, então tem R$1 milhão, tá? Aí a aplicação financeira da poupança está rendendo 10% ao ano. Eu acho que é pouco, o que eu falo? Opa, eu vou querer investir esse meu R$1 milhão numa empresa para que ela me dê pelo menos 30% ao ano. Tá certo? Então, dessa maneira, o governo meio que estimula quem tem recurso a fazer o quê? Abrir empresa. Tá? Ok? Perceberam? E o dono de uma empresa vai querer o quê em cima daquele dinheiro que ele aplica? Vai querer um retorno. Ok? Então, o custo do capital próprio significa o quê? Qual é o retorno? Tá? Então, a maneira de você enxergar o custo do capital próprio é subjetiva, né? E representa o quanto você quer de retorno. Ok? Tá certo? Pois não, deixa eu cortar ali. Excluir. Tá? Então, o custo do capital de terceiros é o quê? É o preço da etiqueta que o banco te dá, tá? E o custo do capital próprio é subjetivo, você vai ter que levar em consideração. Deixa eu até marcar aqui. Depois eu mando isso daqui para vocês, tá? Leve em consideração o custo de oportunidade. Ok? E representa o quanto você quer de retorno. Tá certo? Então, isso daqui seria a maneira de eu estar verificando diretamente quais são os custos das minhas fontes de capital. Tá? Então, tenho de terceiro e próprio. Aqui está resumido, é claro. Né? E aí, o que ocorre? A empresa, então, você captou recursos de terceiro e próprio para que essa empresa exista. Tá? Se você captou esses recursos e esses recursos têm um custo, então 20% aqui no caso de terceiros e 30% recurso próprio, a empresa vai ter que gerar um retorno suficiente para quê? Para que pague todos os custos delas, inclusive o quê? O custo do capital. Tá? Vocês concordam com isso?
Sim. Então, a empresa ela tem que ser suficiente, a atividade da empresa tem que ser suficiente para que cubra todos os custos dela, inclusive o custo de capital, ok? Seja de terceiro ou seja próprio. Então, daí que tem a grande importância para que a gente encontre o quê? Qual é o custo do capital da minha empresa? Tá? De tudo que eu estou captando na minha empresa, quanto eu tenho que pagar de juros? Ok? Tá certo? Então, o que a gente vai estar aprendendo aqui é justamente como eu calculo isso. Quanto custa as minhas fontes de capital? Tá? Ok? Tranquilo? Então, olha só. Vamos supor que você captou de terceiros R$500.000. R$500.000. Tá? Deixa eu colocar aqui. 500 K. K é a simbologia de mil, né? Então, R$500.000, capital de terceiros. E que você captou de capital próprio também R$500.000. Ok? Certo? Então, olha só. Total do seu passivo, R$1 milhão. Não é isso? Tá? Então, você captou 500 mil de terceiros e 500 mil de capital próprio. Ok? Como que eu faço para mim achar, para mim calcular qual é o custo de capital dessa empresa? Ou seja, a minha empresa ela tem que me dar um retorno no mínimo de quanto para que eu consiga pagar, inclusive? 50%, né? 50%. Como que você chegou a esse 50%? O preço do ao ano do terceiros mais o próprio ao ano, né? Os dois estão ao ano, né? Só somar os Isso, dois. sim, sim. Você somou o quê? 20% mais 30%? É. Aí dividiu por quanto? Dividiu por quanto? Não dividi. Eu só somei. Oi? Eu não dividi, eu só somei. Não, então deu quanto? Deu quanto? Então, qual é o custo somou. médio do capital? 50%. Então, você tem parte do seu capital custa 20% ao ano e a outra parte 30% ao ano. Qual é o custo médio? 25%. 25%? Como você chegou aos 25%? Eu dividi por 2, né? Então, 20 mais 30 dividido por 2. Não é isso? Tá? Aí vai dar 25%. Então, a hora que ele pegou e sugeriu esses 25% ao ano, ele está me falando o quê? O custo médio do meu capital é de 25% ao ano. Ok? Tá? E o custo médio serve justamente para quê? Para que eu identifique, né? Quando eu tenho vários valores distintos, eu quero chegar a uma média. Tá? Então, nesse exemplo aqui, de acordo com quem que falou? Cláudio. Com Cláudio, de acordo com Cláudio, a minha empresa ela tem que dar de retorno, em média, 25% ao ano, para que eu consiga pagar o quê? O custo do capital próprio e custo do capital de terceiros, tá? Ok? Alguma dúvida? Conceitualmente, o Cláudio não está errado, tá? Mas também não está certo. Só que a forma de chegar a esses 25% foi errada. Por que foi errada? Porque quando eu vou calcular o custo médio, tá? Quando eu vou calcular o custo médio do capital, eu não posso calcular da maneira que ele fez aqui, ó. O que ele fez? 20% mais 30, 50 e dividiu por 2, tá? Vai dar 25. Esse cálculo que ele fez é chamado média aritmética simples. Lembram lá? Média aritmética simples? Eu somo tudo que eu tenho, né? E divido pela quantidade que eu tinha, não é isso? Então, ó, 20 mais 30, 50, dividido por 2, que você tinha duas fontes, não é? Tá? Então, 20 mais 30, 50 dividido por 2, 25. Ok? Eu não posso fazer dessa maneira. Por quê? Porque eu tenho que fazer a média ponderada. Para quê? Para que eu respeite o peso de cada um dos elementos que eu tenho aqui como fonte de recurso. Ok?
tá certo? E como que eu calculo a média ponderada? Deixa eu colocar mais uma linha aqui, mais uma coluna. Como que eu calculo a média ponderada? Quem lembra disso? Lá de estatística. Ninguém lembra? Média ponderada. Então, olha só. Para que eu calcule a média ponderada, deixa eu deixar aqui grifadinho assim, ó. Para que eu calcule a média ponderada, eu vou ter que achar o quê? O peso de cada elemento. A média ponderada representa isso. Quando a gente estudou estatística, a gente viu isso. Por isso que ela chama ponderada. Porque eu vou ponderar os elementos que eu tenho, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou ter que calcular o quê? O peso. O peso de cada um dos elementos que eu tenho, tá? No caso aqui, ó, eu tenho 500 mil de terceiros e 500 mil próprio. Então, qual é o total do meu ativo? Qual é o total? 1 milhão, não é isso? 1 milhão. Então, total investido na empresa, 1.000. Ok? Como que eu vou achar o peso de cada um desses elementos? Análise vertical, não é? Como que eu faço? 500 dividido por 1.000. Vai dar quantos por cento? 50. 50%. Ok? 500 do capital de terceiros dividido por 1.000. Vai dar quantos por cento o meu peso? 50%. 50%. Então, olha só. Eu fiz aqui uma análise vertical. Simples, mas foi. Tá? Então, o que esse peso está me mostrando? Ó? Que minha empresa é financiada por 50% de capital de terceiros e 50% de capital próprio. Tá? E aí, como que eu faço o cálculo dessa análise, como que eu faço o cálculo da média ponderada? Quem lembra? Enquanto eu vou escrevendo aqui. Como que eu faço? Eu faço a relação entre o peso de cada elemento com o custo que eu tenho no caso. Tá? Então, 50% de 10 dá quanto? 50% de 10 dá quanto? 5? Não. Oh, de Aliás, 10? 50% de 20. 50%, olha só, é meu peso. 50% de um custo de 20% dá quanto? 50% de 20 dá quanto? 10. 10. Isso. Tá? Aqui, tanto faz a posição, tá? Então, é 50% de 20 ou 20% de 50. Dá quanto? Vai dar 10. 10. Tá? Quanto representa 50% de 30? 15. 15. Ok? 15%. E aí, como que eu concluo a média ponderada? Como eu concluo a média ponderada? Você soma? Eu Soma as somo duas, né? 10 mais Soma as 15, duas. 25. 25. Ok? 10 mais 15, 25. Tudo isso para dar o mesmo resultado. Exatamente. Exatamente. Tá? Por que deu o mesmo resultado? Porque os números estão diretos, né? Digamos assim, né? Tá, Os números o quê? estão redondos, digamos assim. Tá 50% para um, 50% para outro, digamos assim. Por isso que deu a mesma coisa? Quase isso. Tá? Vocês tiveram estatística já ou não? Já. Sim. Já, então, quando vocês tiverem estatística, não tem problema se não lembrar, tá? Mas quando vocês tiverem estatística, vocês viram que a média ponderada, o resultado da média ponderada, coincide com a média simples quando o peso dos elementos é o mesmo. Então, olha só, aqui eu tenho dois elementos com o mesmo peso, 50% e 50%. Ok? Se eu tivesse 4 elementos com 25% cada um, o resultado da média ponderada coincidiria com o resultado da média simples. Tá? Ok? Então, aqui foi apenas uma coincidência. Tá? Foi apenas uma coincidência. Que eu forcei para que desse isso daqui e eu explicasse a diferença da média ponderada e a média simples. Tá? Só que essa coincidência só existe nessa situação. A média ponderada com a média simples
vocês viram lá em estatística, a coincidência ela se dá só no momento em que o peso de cada elemento é o mesmo, tá? Só que nem sempre eu vou ter o mesmo peso, né? Tá? Então, vamos alterar aqui, ó. Vamos supor que o peso do meu capital de terceiro fosse 30% e o peso do meu capital próprio fosse 70%, tá? Ok? Se eu alterei os pesos aqui, vou ter que alterar esses valores. Então, vamos supor que eu captei para minha empresa 1 milhão. Continuei captando aqui 1 milhão, tá? Se 70% é capital próprio, quanto é de capital próprio agora? 700. 700. Tá? Ok? E quanto é de capital de terceiros? 300. 300. Exatamente. Ok? Lembrando que a soma dos pesos, quando você vai calcular a média ponderada, sempre tem que dar quanto? 100%. 100%, tá? Então, isso daqui não é finanças, isso daqui é estatística, a gente só está relembrando, tá? Então, a soma dos pesos dos elementos de uma média ponderada vai ter que dar sempre 100%, ok? Então, eu condicionei aqui, peguei e joguei, né? Que uma empresa captou 1 milhão de reais, sendo 700 de capital próprio e terceiros de terceiros, ok? Qual é o peso? Mais uma vez, como que eu achei aqui, ó? Como que eu vou achar aqui? Análise vertical. 300 dividido por 1 milhão. Deixa eu até escrever aqui. Total do ativo e PL. Passivo, né, professor? Passivo. Que, na verdade, vai coincidir até com o total. Total do passivo e PL. Ok? Tá? Então, ó, 300 dividido por 1.000, 30%. Tá? 700 dividido por 1.000, 70%. Tá certo? Então, achei o peso. Achei o peso. Então, aqui eu estou enxergando o quê? É análise vertical, igualzinho a gente fez. 30% da minha empresa é financiado por terceiros. 70% da minha empresa é financiado por capital próprio. Tá? O custo, vamos manter aqui o mesmo valor. Tá? Custo, vamos manter o mesmo valor. Então, o capital de terceiros continua sendo 20% e o capital próprio 30%. Só que agora vai mudar o cálculo, né? Vou ter um outro resultado aqui, ó. Como vai ser meu cálculo aqui? 30% de 20 dá quanto? 6. 6. Tá? E 70% de 20? 21. 21. Então, qual é o meu custo médio de capital? 27%. Então, olha só. Olha o X da questão aqui. Ó. Se você calculasse uma média simples, daria 25, né? Então, ó, custo 20 mais 30, dá 50, dividido por 2, 25. Então, média aritmética simples, você estaria falando que o seu capital de terceiros, aliás, a sua média de custo de capital é 25%. Então, você estaria falando, olha, a minha empresa tem que me dar pelo menos 25% de retorno ao ano, não é? Só que a hora que a gente pega e faz a média ponderada, a gente percebe que não é 25, a gente percebe que é 27. Então, o que você está falando? Olha, na verdade, a minha empresa não pode dar 25% ao ano, ela tem que dar quanto? 27% ao ano de retorno. Para que eu consiga pagar o quê? O meu custo de capital. Custo de capital. Tá? Então, se você tivesse usado a média aritmética simples, nesse caso aqui, ó, quando os pesos ficaram diferentes, o que ocorre? Você ia falar que com 25% você pagaria os custos. Só que na prática você não ia pagar. Por quê? Porque o custo é de 27%. Tá? Então, qualquer retorno que a empresa der menor do que 27% ao ano, ela não vai pagar o seu custo de capital. Perceberam? Então, ela tem que dar pelo menos quanto de retorno? 27%. Ok?
27 ou mais. Mais que 27, ela pagou os custos e ainda sobrou. Menos que 27, ela não vai pagar, tá? Então é por isso que a gente tem que calcular a média ponderada, tá? Eu fiz propositalmente justamente aqui a simples, vou até deixar aqui, ó, média simples e a ponderada. Justamente para que vocês conseguissem visualizar isso daqui, tá? Ok? Tranquilo? Vocês conseguem visualizar ou não? Sim, consegue. Tá? Então, olha só. Eu vou dar mais um exemplo aqui, utilizando agora números absolutos, tá? Se você pegou 300 mil reais a um custo de 20% ao ano, você vai ter que pagar quanto de juros? No final do ano, para o seu terceiro? 60 mil. 60 mil, não é isso? Tá? Tá claro isso para todos, gente? Tá claro? Sim. Então, olha só, você vai pegar 300 mil a um custo de 20%, tá? Então, qual vai ser o valor dos juros? 60, tá? Ou seja, 300 vezes 20%. Então, você vai pagar para o banco 60 reais, tá? Ok? Depois eu coloco aquela informação. E o capital próprio, você vai ter que remunerar os donos em valor absoluto com quanto? 210. 210. Tá? Então, olha só que interessante. Ó como o raciocínio vai encaixando. Ó. Então, você vai precisar de quanto? O valor dos 270. juros. Você vai precisar de quanto em dinheiro para pagar esses juros? 270. 270 reais. Ok? 270 reais. Tá? Então, o valor de juros para que você pague isso, 270 reais. Tá certo? Então, olha só. Você investiu quanto na sua empresa? 1.000. Se você tiver 25% de retorno sobre aquilo que você investiu na sua empresa vai dar quanto de retorno para você? 250. 250. Deixa eu deixar o cifrão. Professor, aquele valor de 210 está correto? Sim. Uhum. 30% de 700 é 210. Ah, tá. Vai pelos 30%, né? Tá, pensei que ele estava... Tá, entendi. Então, olha só. Se você pega e fala, olha, minha empresa tem que dar 25% de retorno em cima daquilo que foi investido, você está falando o seguinte, ó. Nesse caso aqui, tá? Como foi investido 1.000, você está falando, olha, se ela me der 25% de retorno, ou seja, 250 reais, eu consigo pagar todo o meu juros. Consegue? Não. Não, faltou. Seu juros é 270, não 250. Vai faltar dinheiro. Percebeu? Tá? No caso aqui, a média ponderada, né? Você está falando, olha, minha empresa tem que dar quanto de retorno? Pelo menos 27% ao ano. 27% ao ano, no nosso exemplo, equivale a quantos reais você investiu? Total na sua empresa, 1.000. 27% de 1.000 vai dar quanto? 270. 270. Você cobre seus juros? Sim. Exatamente. Então, você se paga. Tá? Então, eu fiz essa comparação aqui entre média ponderada e média simples, justamente para que vocês enxergassem o porquê que eu não posso calcular o meu custo de capital com a média simples, tá? Vou deixar aqui até em vermelhinho. Depois eu deixo mais bonitinho. Não vou ficar dando muito acabamento agora, tá? Na hora que eu for disponibilizar para vocês. Ok? Tá? Então, o que vale é isso daqui, a média ponderada. Tá? Então, estou falando o quê? Ó? A taxa mínima que a minha empresa tem que me dar de retorno é de 27% ao ano. Tá certo? Para quê? Para que eu consiga pagar o quanto eu vou ter de juros. Ok? Tá certo?
Esse cálculo que a gente fez aqui, para chegar a esses 27%, então esses 27% aqui, ele se chama T. A história é longa, tá? Mas a maneira de fazer o cálculo é simples. Já já a gente faz. TMA. Alguém tem alguma sugestão do que se chama TMA? Não? Taxa mínima de atratividade. Ok? Então, taxa mínima de atratividade. Ou também se chama custo médio ponderado de capital, CMPC. Custo médio ponderado de capital. Então, olha só. Vamos usar os significados. Por que se chama CMPC, ou custo médio ponderado de capital? Porque foi isso que a gente fez. Ó. O que a gente fez? A gente calculou qual é o custo ponderado. Ok? Então, aqui, ó, quando eu uso a expressão custo médio ponderado, né? Então, eu já estou remetendo diretamente o quê? Eu tenho que fazer um cálculo ponderado, o cálculo da média ponderada para que eu chegue ao custo. Tá certo? Ok? E o TMA é sinônimo. Então, qual é o significado do TMA? Taxa mínima de atratividade. Tá? Qual que é o significado conceitual disso? Alguém tem alguma sugestão? Nenhuma sugestão? O que tem que ter o retorno para poder suprir, né? Por isso que é o mínimo. Para poder suprir, ou seja, para te atrair é o quê? Abrir uma empresa, Isso. não é? Então, olha só, a TMA, ela está falando, olha, o mínimo que essa empresa tem que me dar de retorno para que eu sinta atraído em investir nela, tem que ser de quanto? 27% ao ano, não é? E essa taxa mínima que atrai você a investir na empresa está diretamente ligado ao quê? Ao custo. Que no caso aqui é o custo do capital, né? Tem a ver com o valor dos juros que você vai pagar. Então, se você sabe que você vai ter que pagar 27% ao ano de custo e você sabe que a empresa vai dar 25% ao ano, você vai sentir atrativo para abrir essa empresa? Não. Você vai se sentir atraído para montar essa empresa? Não. Tá? Não. Então, por isso que eles chamam o quê? Taxa mínima, né? Qual é a taxa mínima que me atrai para que eu invista nesse negócio? Tá? Então, CMPC ou TMA são sinônimos. São apenas nomenclaturas diferentes que alguns autores de livros usam. Tá? Mas o significado, a maneira de chegar é a mesma, do mesmo jeito. Ok? Então, essa taxa mínima de atratividade seria equivalente ao quê? Ao seu salário mínimo de atratividade. Então, a hora que você vai procurar um emprego, você vai na sua cabeça com um salário mínimo que te atrai a aceitar aquele emprego, não é? É ou não é? Sim. Tá? Sim. Então, você vai lá na cabeça. Bom, para mim aceitar emprego, eu quero pelo menos X. Então, isso seria o quê? O seu salário mínimo de atratividade. Ou seja, qual é o valor mínimo que vai me atrair, né, para que eu fique naquela empresa. Tá certo? É o mesmo conceito aqui de taxa mínima de atratividade. E normalmente seu salário mínimo de atratividade está ligado ao quê? Como você define o seu salário mínimo de atratividade? Qual a referência? A despesa? Referente aos seus custos, né? Referente às suas despesas. Isso. Não é? Isso. Então você tem lá na sua cabeça Sim. quanto você tem de despesa mais ou menos por mês, não é? Você vai ter lá como referência quanto você vai ter de despesa para se deslocar até a empresa. Você vai aceitar um salário menor do que o custo que você vai ter? Não. Provavelmente não. É a mesma lógica aqui da TMA, tá? Então a TMA representa o quê? Qual é o mínimo de retorno que a empresa tem que me dar para que eu me sinta atraído a investir o dinheiro nela. Tá certo? Ok? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida?
Não? Não. Então, quando se fala em CMPC ou TMA, é a mesma coisa, tá? Tá certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo aqui para que a gente resolva e já vamos aí para a reta final da aula, tá? Então, olha só. Então, vamos lá, colocar um exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Olha só, considere que sua empresa captou 20% de recursos com o Bradesco a um custo de 15% ao ano. 30%, opa, deixa eu aqui no outro teclado aqui. 30% de recursos com o Itaú a um custo de 20%. 40% de recursos com os sócios a um custo de 30% e então 20, 30 e 10% com o Banco do Brasil a um custo de 10%. Qual o valor da TMA? Ou do custo médio ponderado de capital? Ok? Então, olha só, vamos lá. Então, considere que sua empresa captou 20% de recursos com o Bradesco a um custo de 15% ao ano. 30% de recursos com o Itaú a um custo de 20% ao ano, falta a expressão aqui ao ano. 40% de recursos com os sócios a um custo de 30% ao ano e 10% com o Banco do Brasil, a um custo de 10% ao ano. Então a pergunta é: qual o valor da TMA? Ou seja, qual o valor da taxa mínima de atratividade desse negócio? Ou qual o valor do custo médio ponderado de capital desse negócio? Tá? Então aqui, ó, nada mais é do que uma média ponderada, tá? E para que você consiga resolver esse tipo de exercício, você vai ter que se organizar. Como? Transcrevendo aqui, ó, quais são as fontes, ok? Qual é o peso de cada fonte ou representatividade, tá? Qual é o custo? Então, com essas colunazinhas aqui, fica fácil aí a gente está resolvendo. Vamos colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, fonte, tá? Então, qual a primeira fonte que eu tenho? Então, vou nomear ela lá. Considere que sua empresa captou 20% de recursos com o Bradesco. Então, primeira fonte, Bradesco. Tá? Quanto ele captou com o Bradesco? 20%. Tá? Ok? Qual é o custo lá no 15%. capital do Bradesco? 15%. 15% ao ano. Ok? Tá? E aí vai lá. 30% de recursos ele pegou com Itaú. Então, fonte, Itaú. Quanto? 30%. Ok? A um custo de 20% ao ano. Tá?
40% dos recursos que financiou a empresa, ele pegou com sócios. Então, fonte, sócios. Quanto? 40%. Quantos sócios vão querer de retorno sobre esse capital? 30% ao ano. Ok? 30%. E, finalmente, tem mais uma fonte de recurso aqui, que é com o Banco do Brasil. Que foi, você pegou 10% de tudo que você precisa com o Banco do Brasil, a um custo de 10% também. Ok? Então, olha só, você pegou e separou aqui por fontes, representando o peso. O peso, ó, a soma dele tem que dar sempre quanto? 100%. Ok? E agora você vai partir para o cálculo. Cálculo. Como que se faz o cálculo da média ponderada? Quanto é 20% de 15? Quanto é 20% de 15? Ou 15% de 20, tanto faz. 20%. Tanto faz na mesma, professor? Oi? Dá na mesma? Dá na mesma, tá? Então, isso daqui para você não ter aquela preocupação. Ah, é 20% de 15 ou 15% de 20? Tanto faz. Quanto dá? Dá 3. 3. Ok? Quanto dá 30% de 20? Ou 20% de 30? 6. 6. Quanto dá 40% de 30 ou 30% de 40? Dá 12. 12. Quanto dá 10% de 10? Ou 10% de 10, né? Dá quanto? Dá 1, né? 1. Dá 1. E aí, como que a gente faz? Na média ponderada? Vou somar. Soma, Então, né? soma. Ok? Que vai dar 12, 13, 19, 20, 22. Exatamente. Então, qual é o custo médio ponderado? Tá? 22%. Então, qual é a TMA ou o CMPC? 22%. Ok? Então, a empresa, quando ela capta recursos com esses custos, nessas diferentes fontes, com esses pesos, então, ela apresenta uma TMA de 22%. O que significa esses 22%? Uma TMA de 22%. O custo. O custo. Ou seja, o mínimo que a empresa vai ter que dar de retorno, para quê? Para que ele pague os Para que ele pague o custos. custo. Ok? Então, a TMA vai estar mostrando isso. O mínimo que ela tem que dar de retorno, tá? Para que ela pague os seus custos. Então, olha só, eu tenho uma referência bastante importante aqui. A TMA é uma referência importante para mim, tá? Ou o custo médio ponderado de capital é uma referência importante para mim. Por quê? Aqui a gente não está fazendo análise de investimento ainda, igual o Fábio comentou lá no começo até, tá? Quando a gente começou a falar sobre isso daqui. Aqui ainda não estou fazendo análise de investimento, mas a partir do momento que eu estiver fazendo uma análise de investimento, esse percentual de retorno vai ser uma referência muito importante. Porque a hora que eu fizer a análise de investimento e identificar que ela está dando menos do que 22%, nesse nosso exemplo aqui, eu vou ver que meu negócio não está o quê? Valendo a pena. Tá? Porque tem que cobrir todos os custos, inclusive o custo de captação de recursos aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá? A maneira de fazer o cálculo é bastante simples, é média ponderada, tá? Ok? Mas mais importante do que isso é entender o quê? O significado da TMA. Foi essa última pergunta que eu fiz que a colega aí respondeu, tá? Ok? Tranquilo? O que pode haver, às vezes, é um problema que não te dê aqui o peso já em percentual, né? Tá? Então, ó, vou dar mais um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto. Se ele der em valores, por exemplo, professor? Exatamente. Ele pode dar em valor, né? Tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Sua empresa captou
800 mil com a Caixa Econômica Federal a uma taxa de 10% ao ano. Ok? 200 mil com o Itaú a uma taxa de 15% ao ano. 600 mil, 600 mil com os sócios a uma taxa de 20% ao ano. E 400 mil com o BNDES, que é um banco, tá? A uma taxa de 8% ao ano. Calcule a TMA ou o CMPC, tá? Aqui eu estou usando os dois porque, assim, dependendo do enunciado, talvez tenha uma expressão ou outra e aí você já sabe que são sinônimos, tá? Ok? Tá? Então, vamos lá. Olha só, sua empresa captou 800 mil reais com a Caixa Econômica a uma taxa de 10% ao ano. 200 mil reais com Itaú a uma taxa de 15% ao ano. 600 mil com sócios a uma taxa de 20% ao ano e 400 mil com BNDES a uma taxa de 8% ao ano. Calcule a taxa mínima desse projeto de atratividade, tá? Como que a gente faria aqui? Exatamente do mesmo jeito, né? Tá? Só que aqui eu não tenho o quê? Os meus pesos em percentuais. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é achar esses pesos em percentuais. Mas a maneira de fazer é exatamente a mesma. Então, eu vou identificar o quê? As fontes. Ok? E aí, para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui quais são os valores. Tá certo? Então, as fontes, os valores que eu peguei de cada fonte. E aí, eu vou transformar esses valores em peso. Tá? Ok? Então, vamos lá. Primeira fonte, ó. Sua empresa captou com a Caixa Econômica. Tá? Quanto? 800 mil. 800 mil. Tá? Depois ela captou... Ah, tá. Vamos aqui. Depois a gente acha a um custo de 10%. Ok? Na Caixa Econômica. Depois ela captou 200 mil com Itaú. Então, fonte. Itaú. 200 mil. Qual é o custo no Itaú? 15%. Tá? Depois ela pegou 600 mil com sócios. Então, sócios, fonte, sócios. 600 mil. A uma taxa de 20%. E, finalmente, 400 mil com BNDES. Então, qual é a fonte? BNDES. Tá? 400 mil. A um custo de 8%. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que achar esse peso, né? Tá? Então, vou ter que ver quanto aquilo que eu peguei na Caixa Econômica representa de tudo que eu peguei. Vou ter que ver quanto aquilo que eu peguei no Itaú representa de tudo que eu peguei. Vou ter que ver quanto o que eu peguei com sócios representa de tudo que eu peguei. E, finalmente, eu tenho que enxergar quanto aquilo que eu peguei no BNDES representa de tudo que eu peguei. Então, o que eu faria aqui?
Como que eu faço, gente, para me achar esse peso? Você vai somar todos os valores. Isso. Então, olha só, somo tudo. Aqui eu estou no Excel e é tranquilo, né? Então, olha Faz só. análise horizontal, né? Vertical, né? Vertical. Isso. Vertical. Então, olha só, eu captei 2 milhões no total. Então, daquilo que eu captei na Caixa Econômica, que são R$800, quanto ele representa de tudo que eu captei? Então, 800 mil dividido por 2 milhões. Que vai dar quanto em percentual? 40%. 40%. Ok? Então, olha, o que eu peguei na Caixa Econômica, que são os 800 mil, representa 40% de tudo que eu peguei. Tá? O que eu peguei no Itaú representa quantos por cento? 10%. 10%. Tá? Como que eu achei isso? Ó, 200 mil dividido por 2 milhões. 10%. Então, ó, de tudo que eu peguei, 2 milhões, 10% eu peguei no Itaú, que corresponde a 200 mil. Ok? Quanto representa aquilo que eu captei com os sócios em percentual? 30%. 30%. Tá? Como que eu chego aos 30%? 600 mil dividido por 2 milhões. É igual a 30%. Então, de tudo que eu captei com sócios, 600 mil, isso me representa 30% de toda a captação que eu fiz. E, finalmente, aquilo que eu peguei com BNDES, representa quantos por cento? 20. 20. Como que eu chego aos 20%? 400 mil dividido por 2 milhões. Ok? Vou chegar aqui a 20%. Olha só, a hora que eu somo deu quanto? Ó? Olha a soma aqui, ó, no mouse. 100%. Ok? Então o cálculo do meu peso está certo. A soma do meu peso sempre vai ter que dar 100. Por quê? Ele representa a totalidade de tudo que eu captei. Então, se eu somar aqui em percentual, vai dar 100%. Ok? Aqui eu tenho que... Se eu somar tudo aqui, ó, cada uma dessas fontes vai dar quanto? Os 2 milhões. Ok? E aí vou para o cálculo, né? Cálculo. Como que eu faço o cálculo? Quanto é 40% de 10? 4. 4. Ah, é 40% de 10 ou 10% de 40? Tanto faz. Tá? Quanto é 10% de 15? 1,5. 1,5. Quanto é 30% de 20? 6. 6. Quanto é 20% de 8? 1,6. 1,6. Exatamente. Tá? E aí, como que eu faço? Somo, né? Toma. Esse mais esse mais esse. Ok? Aí a média ponderada, né? Boa soma. Então, olha só. Qual é o meu TMA? 13,1 TMA. Ok? Então, essa minha empresa, ela tem que me dar quanto de retorno, pelo menos ao ano? 13,1. Ela me dando 13,1, eu vou conseguir pagar esses custos aqui, ó. Tá certo? Então, ela me dando 13,1 de retorno ao ano, eu vou conseguir pagar os 10% para a Caixa Econômica, os 15% para o Itaú, os 20% para os sócios e os 8% para o BNDES. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Não. Não? Não. Então é isso daí. Opa. Quanto que tinha? Deixa eu voltar aqui, vai. Não vai dar certo, não. Então é isso, gente. Talvez pareça difícil, mas na hora que vocês forem fazer o exercício, eu vou passar para vocês, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Mais importante, mais uma vez batendo nessa tecla, do que fazer o cálculo, é claro que é importante, tá? Mas mais importante é você entender o significado disso. O que é a TMA,
ou o que é o custo médio ponderado de capital. Professor, você está mutado. Professor, Alô, estão escutando agora? Agora sim. Tá. professor, Então, assim, mais importante do que fazer o cálculo é saber o significado dessa TMA ou do custo médio ponderado de capital. Lembrando que são sinônimos, tá? Então, se um problema estiver pedindo custo médio ponderado de capital e o outro TMA, vocês já sabem que é a mesma coisa, tá? Esse significado aqui, essa TMA, a gente vai estar aplicando depois junto com o VPL. A gente vai fazer a junção disso junto com o VPL mais para frente, tá? Ok? Eu vou passar alguns exercícios para vocês que vocês façam o cálculo, tá? Então, dica para fazer o cálculo. Faça essa divisão. Separe por fonte, tá? Separe por peso, né? Se não for dado o peso, você vai ter que separar o valor, tá? Transforma o valor em peso, relacione o custo de cada um e faça o cálculo. O cálculo nada mais é do que vocês aprenderam em estatística, que a gente relembrou aqui como se faz a média ponderada, tá certo? Ok? Tranquilo? Ok. Dúvidas? Fábio, não.